Começamos um Festival Inspira. Olá, iniciando aqui. Oi, Angels! Começando o Festival Inspira. Hoje, segunda-feira, uma semana cheia de mulheres super interessantes e poderosas. Hoje a gente começa com Luana Piovani, atriz, produtora de teatro, apresentadora de televisão, mãe de uma penca 3. Olá, Maria, boa tarde a todo mundo que chega agora. Vamos dar início a essa semana linda. Tem várias convidadas super bacanas, a semana inteira tá repleta. As entrevistadas passadas estão todas, as entrevistas estão disponíveis no YouTube em formato podcast. Então, tudo que aconteceu está disponível para você ouvir a hora que você quiser ou assistir, porque nada melhor, né, do que buscar novas informações aí. E hoje com um pouco de barulho de obra. Engraçado, a gente não tem controle, né? Esse sistema de fazer estúdio em casa, a gente não tem o mínimo controle do que acontece. Então tem vizinhos falando, fazendo barulho, né? Obra acontecendo, mas a nossa semana começando com Luana Piovani, nossa irmã querida, começar esse chamando a lua, chamando a lua com esse dia de sol. Abençoado verão, irmã! Uhul! Oi, meu amor. Oi, amiga querida, tudo bem? Graças a Deus e você? Tudo bem. Nossa, quanta hortência aí atrás de você. Escolhi especialmente para nossa live, demais, Ai, né? adorei, adorei, São adorei. as minhas flores favoritas. É, faz bem. Belas flores, amiga, belas flores. Pra gente começar a semana, sabendo que flores somos nozes e que é a gente que precisa buscar o sol e é a gente mesma que se colore e a gente Exatamente. coroa e segue o baile. Exatamente, amiga. Primeiro quero te agradecer, vim aqui arranjar um tempinho para conversar com a gente, né? Por mais, Imagina. né, que tem aí os três que sempre demandam bastante atenção. Até hoje estou aqui na casa da minha amiga porque consegui essa brechinha para eles virem encontrar um amiguinho. Aqui o pessoal em Portugal está incentivando, né, os quarentenos a visitarem os quarentenos, até para dar uma levantada no astral depois de 70 dias, não é mesmo? E aí, com esse solzão, eu falei, eu faço a live da casa da Raquelzinha, porque as crianças estão muito felizes em se encontrar. Boa, arrasou. Muito bem. Eu em breve também estou agarrando nesses três aí. Quero só ver. Amiga, quero começar um pouco lá do início. Você começou com 13 anos a trabalhar, já logo muito cedo, Comecei com 14. 14. É Com porque você 13 faz. eu fiz o book, né? Fiz o book, não sabia nem o que era book, não falava nem inglês, pra mim era só Coke. E book, o que é book? Mas aí, daí o primeiro casting que eu fiz e o primeiro trabalho que eu peguei, eu tinha 14 anos. Cara, e morava no interior, para tua mãe era tudo bem, ela super te apoiou desde o início? Pois é, isso faz toda a diferença, né? Eu vejo que a minha carreira, a minha estrutura emocional, a minha confiança, a minha autoestima tem muito a ver de onde eu venho e de como eu fui criada. E a minha mãe, ela sempre foi muito corajosa e ela me passava isso. Então era uma coisa muito comum para mim. O desafio nunca me amedrontou, porque tudo que era novo que aparecia, eu via que minha mãe topava. Uhum. Então, ela nunca se demonstrou assim, e o que também o que me mostra é que ela tinha certeza da criação que ela tinha me dado, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, um meio de modelo, hoje a gente até tem mais informação e sabe que livre-arbítrio é tudo, mas na época, né, estou falando de 30 anos atrás,
esse meio de modelo, essa coisa artística, sempre teve uma sombra muito grande, né? Uma coisa muito ligada a abuso, a droga, a meninas muito vulneráveis e tal. E a minha mãe sempre confiou assim no que ela tinha me dado e eu acho que a maneira como eu reagia, eu acho que fazia ela poder acreditar nisso. Então eu comecei a trabalhar, ela super me incentivou. Na verdade, eu comecei a trabalhar porque eu fui uma vez encontrar o meu pai no escritório que ele trabalhava e de lá ele me levaria ao dentista. E no dia seguinte, a dona do escritório, meu pai é agrônomo, é um escritório de agronomia, perguntou para o meu pai se eles nunca tinham me levado numa agência, se eu já tinha ido a alguma agência. Ele falou, não. Por quê? Agência de modelo? Ela falou, não, porque ela é bonita e ela é muito desenvolta, ela é muito desinibida. Levem. E ela tinha duas sobrinhas que eram modelos e que eram da Class, que era uma agência que, assim que eu fui visitar, na semana seguinte acabou virando Ford. E foi aí que eu fui. Daí meus pais vieram falar comigo. Olha, dona Cora, que era a dona do escritório, que eu conhecia muito, perguntou e tal. Daí eu conversei com o papai e a gente queria saber se você tem vontade, se você tem curiosidade, se você gostaria de ir. Eu falei, ai, eu quero. Eu quero. Você E tinha foi um assim que sonho de ser começou. alguma coisa? Oi? Você tinha um sonho de ser alguma coisa? Ah, eu quero ser tal coisa? Nessa época ainda Não, não. eu não tive nem tempo, assim. Eu era muito nova. Eu saí do interior com 12 anos. Daí eu passei 2 anos morando em São Bernardo do Campo, ali o Abecasão Paulista. E foi aí que começou, com 13, rolou essa história, daí eu fiz o book, daí eu passei 2 anos em São Bernardo, daí a gente foi para São Paulo, capital mesmo. E aí eu fiquei safa, porque eu já estava com 14 anos, estava do lado da Brigadeiro Luiz Antônio, daí pegava meu busão. Enquanto eu estava em São Bernardo, era tudo mais trabalhoso, porque eu tinha que ir até o serviço do meu pai, para o meu pai poder ter a liberação e me levar a um casting. Uhum. Então eu não fazia castings, porque eu não podia. Daí eu comecei a me agilizar, né? 9 de julho, Brigadeiro Luiz Antônio, busão, e aí eu comecei a fazer casting, aí eu comecei a ter book cada vez melhor. E aí foi, com 15 anos, eu fui para o Japão, sozinha. Minha mãe veio para mim e falou, minha filha, eu acho que eu nunca vou ter a possibilidade de te mandar para o Japão. Hoje eu sei que eu não posso. Eu não acho justo eu podar essa possibilidade na sua vida. Queria saber se você tem medo, se você quer ir, eu vou checar tudo, vai dar tudo certo. Você tá indo, achou ruim, pode voltar no dia seguinte, enfim. E aí eu fui, graças a Deus, deu sempre tudo certo. Como que E foi para acho, você nessa época, Lu? Você lembra? Você lá no Japão? Você lembro. sentia muita saudade? Foi fácil se adaptar? Olha, eu fui com uma amiga de 13 anos, mas que já tinha ido e já era safa. E aí, então eu fui me sentindo segura. Eu nunca tinha saído do Brasil. Imagina, a primeira vez que eu saí já foi indo para o Japão, 24 horas dentro de um avião, mas eu tava muito feliz. Imagina, eu tava louca. E eu amava. Mas, né, tem as coisas assim. Eu fiquei 3 meses e meio. Daí, com 2 meses, assim, quase 3 meses, o pessoal achou legal eu ir para Osaka, que é uma outra cidade ali, mas assim, o público era totalmente diferente, o tipo de trabalho era diferente. Então eu Uhum. cheguei numa cidade onde eu não conhecia ninguém, eu não tinha mais as minhas amigas, minha turminha. Ai, o coronavírus. Santinho, amiga, santinho. Amém. E aí eu cheguei, era uma galera mais velha, porque o trabalho eram mais catálogos e menos advertisement e comercial de TV, que era sempre muito a minha, porque eu sempre fui muito expressiva. Era mais catálogo. Tipo. Então era uma galera mais velha. E aí eu me vi muito perdida, era uma cidade que eu não conhecia, então eu não tinha amigos. Eu morava sozinha num apartamento e aí eu, em 20 dias, fui pro fundo do poço. Assim, passei, acho que, sei lá, os piores 20 dias na minha vida, porque eu só tinha 15 anos, né? Não tinha menor estrutura, assim. Mas tudo acaba, né, amiga? Daí já tava na hora de voltar também, deu 3 meses e meio, eu fechei minha lojinha, juntei meus paninhos de bunda e voltei para casa. E logo na sequência você entrou na Sex Appeal, né? Estavam procurando mesmo uma modelo pro personagem.
Daí fizeram casting, pré-seleção por booking em todas as agências. Eu fui pré-selecionada, daí teve o primeiro teste com texto, mas ainda sozinho, monólogo. Eu fiz, tinham 400 meninas. Olha a fila. Ô, meu pai! E daí a gente chega e pergunta, tem cachê pro teste? Não tem, mamãe. Não tem, filho. Nunca tem, mamãe, nunca tem. Não, no Brasil hoje em dia tem, aqui é que não tem, cara. Ah, no Brasil hoje em dia tem? Na minha época não tinha, não. Tem, pelo menos para atriz tem, para modelo eu não sei, mas para atriz tem. É porque na época era modelo. Bom, e aí eu fiz o teste, passei, e aí teve um segundo teste, mas aí já era texto da minissérie, o Nico Puig, que era protagonista comigo, já tinha sido contratado, então era um teste com ele. Ficaram 4 meninas, e aí eu fiz, e aí passei, e aí protagonizei Sex Appeal, e foi a minha entrada para o mundo da interpretação. E você não tinha ainda nenhuma experiência com atuação? Para você foi fácil pegar? Eu não sabia, amiga, nem o que era protagonista. Eu chamava de papel principal, porque eu vinha de Jabuticabal, se faz favor, né? Eu não sabia falar protagonista. Eu falava, o que é protagonista? Eu não sou, o que é isso, protagonista? Ah, é o principal. Ah, o principal. Ah, o papel principal. Ah, esse é meu, esse é meu. Eu levei tempos, assim, para acostumar. Eu não sabia nada, eu não sabia nada. E, assim, até tinha um trabalho de cuidado com os atores, porque tinha uma galera jovem, numerosa no elenco. Mas como eu trabalhava muito, porque eu era protagonista, e quando eu não estava gravando, eu tinha que fazer foto, porque em toda cena tinha foto minha, eu não fazia nada. Então, eu estudava, eu me lembro, na frente do espelho, do guarda-roupa, no quarto do hotel. Eu trabalhava de segunda a sábado, eu só tinha o domingo para estudar. Em paralelo, você acabou fazendo colégio? Como que você fazia com o colégio, amiga? Não, o que aconteceu foi o seguinte, essa minha primeira ida para o Japão, eu parei a minha escola, fui para o Japão, voltei, e daí Sex Appeal me pegou no final desse ano. Então foi em 1 ano e meio que eu voltei do Japão e peguei Sex Appeal. Porque eu fiz Sex Appeal e Sex Appeal só foi entrar no ar 10 meses depois, quase um ano. Então teve eu fiz as coisas muito próximas, assim, o Japão e Sex Appeal, né? Teve uma diferença de 8 meses, mas demorou a passar. E eu parei de estudar 1 ano e depois voltei. Eu fiz o primeiro ano colegial, parei, daí voltei, fiz o segundo, fiz o terceiro, e aí parei porque eu já estava trabalhando, já tinha minha independência financeira, não estava a fim de parar para estudar, focar em intelecto naquele momento. E com 19 anos eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí veio depois fazer tipo supletivo, essas coisas? Não, eu já tinha feito. Ah, já tinha. Eu parei 1 ano, parei com 15. Tá, boa. E aí depois que você começou a engatar, porque daí foi um trabalho atrás do outro, né? Eu me considero atriz aos 19, quando eu fiz a primeira peça de teatro, que foi quando eu entendi e eu escolhi o que eu queria fazer. Porque desses 16 aos 19, eu namorava, sabe? Eu fiz Sex Appeal, traumatizei geral. A Globo veio me oferecer um contrato longo, queria que eu protagonizasse a outra novela das 7. Barra pesada de trauma, Deus me livre, eu quero ir para minha casa, eu quero ganhar bem, eu quero viajar, eu quero encontrar meus amigos, pelo amor de Deus, me tira desse Rio de Janeiro, me tira dessa cinédia, me tira desse estúdio, me tira dessa Kombi. E aí eu voltei, fui para a Suíça, daí da Suíça eu passei um tempinho na Alemanha. Isso mais Não, pode vir, não tem problema nenhum. Imagina. Mas isso descansando mais, assim? Não, trabalhando como modelo. Trabalhando como modelo. Então, assim, daí eu fui chamada para fazer um Você Decide. Daí eu fiz um Você Decide, daí eu fui, trabalhei mais um tempo, não sei onde. Daí me chamaram para fazer uma participação no 4x4. Daí eu fui lá e fiz, mas eu namorava, sabe? Eu ia lá, dava uns beijinhos e voltava. Eu tava vendo qual era. Eu fiquei 3 anos assim, sem saber se eu dava ou se eu descia. Aí eu resolvi dar. E aí, nesse momento, você começou a estudar. O que você decidiu fazer para conseguir mergulhar de cabeça na atuação? Viver. Resolvi viver.
Na pele, né, amiga? Daí assim, o que aconteceu? Quando eu conheci o teatro, eu entendi que aquilo ali era uma escola. E foi então que eu me apaixonei pela sensação, mas também pelo processo, que é de estudo. E é esse tipo de estudo que eu quero, um estudo de experiência. E ainda não era a vontade que eu tinha de ter um estudo apenas intelectual, que é o que uma faculdade te oferece, Sim. antes de você botar a mão na massa. E aí eu vim fazendo teatro, até que com 24 anos, eu também já estava bem enchida o saco da minha vida de ser a bola da vez, porque é um puta de um pé no saco, e eu fui para Nova York. E aí eu fui estudar. Eu fui estudar com o John Strasberg, que é o filho do Lee Strasberg. Mas ele não dá aula no Lee Strasberg Institute e nem no Actors Studio, porque ele não exatamente concorda com o método do pai dele. Porque ele diz que o método do Lee, né, é daquele jeito, porque o Lee Strasberg é um alemão frio. É bem... Então ele fala sobre a memória emotiva. E a grande onda do John, que é a minha, memória emotiva é um cacete. Eu quero viver essa porra. Senão, eu vou fazer outra coisa. Legal. Então, ele tem um estúdio que ele aluga, tipo um teatrinho, e ele dá aula ali, no palco. Você pega texto, apresenta, chibatada, chibatada, chibatada. Classes de 15 pessoas, ele dá aula em 3 línguas. Então, você assiste, vê o erro do outro, além do que vai bombando, porque é texto em francês, espanhol, inglês, português, o povo vai apresentando. Que legal. Ele não fala português, mas como ele fala espanhol e ele fala francês, e ele é rato, né? Então ele é de teatro. Então, eu me lembro que quando eu cheguei, ele falou: olha, se você quiser, você não precisa nem apresentar cenas em inglês, você pode apresentar em português, desde que seja textos clássicos que eu conheço todos, claro. É porque até ele vai aprendendo durante o processo, né? É uma loucura, ele é um gênio, um gênio. E aí eu fiquei com ele pro resto da minha vida, assim. Tudo bem que agora já tem um certo tempo que eu não faço nada, mas eu passei a vida inteira vendo onde ele ia, eu ia lá fazer um curso, um workshop, nananã. Toda vez que eu estava em Nova York, eu ia para lá, fazia umas aulas extras. Quando eu podia, eu passava um mês, 2, fazia 2 vezes por semana. E quando você voltou já com a rédea das coisas muito mais nas suas mãos, né? De você poder decidir com mais clareza do que você queria e o que você não queria, e podendo também investir mais tempo também no teatro e nas coisas e no cinema também. Como que você escolhia fazer as coisas? Quais que eram os teus crivos? Pois é, eu tenho uma coisa engraçada, assim. Quando alguém me convida para fazer algo, eu leio e eu penso. Né? Se for um roteiro de cinema, eu penso assim, tô sentada aqui na cadeira, gostei do filme, eu tenho que gostar da história, entendeu? Eu tenho que ter assistido e ter achado bom, senão eu não faço, não. E a mesma coisa um texto de teatro, assim. Novela não dá para fazer isso, porque você entra santa, o povo não gosta, as tiazinhas não gostam que você é santa, terceiro mês você tá dando pro cunhado, né? Mas quando a obra é fechada, não é assim. Então, eu sempre penso nisso, assim, eu gostei do que eu assisti. Ou me tocou, mas não precisa também ter tocado intensamente, não. Me fez bem, me fez rir, me fez pensar, me lembrou alguma coisa, me tocou, tem que tocar. E é isso que eu penso, a primeira coisa. E depois eu vou analisar mais do ponto de vista profissional, assim, quanto tempo vai levar, que tipo de estrutura as pessoas me oferecem, porque eu não gosto de fazer nada mais ou menos, assim. Vou ter um trabalho de corpo, vai ter acompanhamento de voz, quanto tempo de ensaio é. Porque é isso, assim, o teatro, os trabalhos são, para mim, pequenas faculdades. Então, eu preciso estudar. Tem que te levar a um outro lugar, né? Tem que te Sim, fazer coisas, né? com certeza. E você tem essa coisa de ser super estudiosa quando você está apaixonada por uma coisa e você, né, mergulha na música, mergulha no corpo, mergulha nas coisas todas quando te aparecem. E até, né, já viveu vários ups and downs por causa disso, da ligação com o corpo.
o que em paralelo, claro, às vezes numa demanda de um trabalho você acaba indo fazer aula de dança, ou de voz, mas o que no paralelo sempre te motiva a estar te mexendo em alguma parte ou te alimentando? Travou? Pouquito? Ai, que Oi, bom, voltou, achei que você pronto. tivesse ido embora. Ai, que Não, susto. tá aqui. Olha, o desafio, a curiosidade e o prazer. Acho que eu errei a ordem, vou começar de novo. O prazer, a curiosidade e o desafio. Porque, assim, hoje em dia, com 43 anos, eu não posso, porque é um exercício que eu faço comigo, eu não posso ficar brincando de me desafiar. E não é que eu estou me chamando de velha, não. É apenas uma consciência e respeito com o meu corpo, que é o meu templo, e que eu, sem querer, já machuquei, porque não respeitei. Porque achei que eu podia dar mais, barra, ser mais, do que, na verdade, posso, barra, sou. Uhum. E isso para uma virginiana é muito difícil admitir, assim. Principalmente alguém que está acostumada a querer e conseguir. Mas foi nessa que eu me machuquei, todas as vezes. Quando passou o seu próprio limite, né? E não precisa, eu não preciso ser a melhor do mundo. Eu não sou, assim, eu não preciso ter a maior abertura, eu não preciso ter o plié mais descido. Você é muito crítica com você, Lu? Muito, muito, muito. Então, nessas, tem sempre uma última gota que você quer. E aí é que mora o perigo. Total. A Crisinha até te fez essa leitura nessa semana que foi bem bacana, que te trouxe essa consciência também. Mas é muito engraçado porque nesse seu processo todo de super dedicação a tudo que você faz, você também, ao mesmo tempo, conseguiu ser produtora das suas peças, o que não é fácil, o que tem que ter estofo e estômago também, porque só quem é produtor, ainda mais de teatro, sabe como é difícil, né? Por que você decidiu começar a produzir as coisas também, Lu? Porque as pessoas rotulam muito, né? A gente hoje, mais do que nunca, vive na era do rótulo. E aí eu sempre era chamada para fazer as mesmas coisas. Ou eu faço a tough girl, barabona, que consegue e tal, ou eu faço a fofa, loura, querida, mãe, doce. Eu queria fazer outras coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sonho em fazer qualquer coisa com sotaque nordestino. Eu amo sotaque, amo. Eu amo o Nordeste. Então, ainda não consegui nem produzir, nem realmente realizar, mas por isso que eu comecei a produzir, porque eu falei, bom, eu vou realizar, porque enquanto eu ficar esperando o telefone tocar, eu tô roubada, porque só vão me chamar para fazer a delegada ou a esposa da família rica. É o que me resta. E aí eu fui atrás. E aí eu tomei gosto, porque eu entendi que a criança, né, é o futuro de tudo, é o futuro consumidor, é o futuro eleitor, é o futuro ambientalista, é o futuro juiz. Uhum. Então eu falei, cara, eu vou, dentre esse entretenimento, passatempo dela, e jogando umas sementinhas assim, assim, ó, quase que escondido, e vou fazer tão bem feito que primeiro ela nunca mais, olha que lindo esse passarinho cantando. Primeiro que ela nunca mais vai esquecer a experiência de ter vindo ao teatro. E dessa experiência inesquecível, se ficar aqui, ó, um soprinho, não sei, que seja a lembrança daquela mulher ao lado do palco fazendo aqueles sinais. E ele pergunta: o que é aquilo, mamãe? E a mamãe dizer: é porque tem criança que só entende daquele jeito. Então ele entender que tem gente diferente dele já valeu. Legal. Legal. Então é isso, assim, é criar uma experiência inesquecível, respeitando a criança, porque é nela que eu acredito. Hoje nós já está tudo perdido. E
soprando ao fundo alguma coisa, né? O Pequeno Príncipe traz o quê? Que o invisível, que tudo que a gente precisa é invisível. E o que traz a Alice? Respeito à curiosidade, à criatividade da criança, à imaginação. O que tem dentro, o que tem atrás dessa porta, o que tem dentro desse buraco, não é? É. E daí o soldadinho de chumbo, o amor romântico, o descobrimento do amor romântico, né? Aquele suspiro do menino de 9 anos, né? Pela vizinha que tem 15 e que já passa batom quando sai, ou pela prima, né? Que já tem um namorado e ele fica sonhando que é ele, enfim. É um mundo muito mágico e muito importante mesmo, que a gente, na verdade, não deveria perder esse espírito lúdico que a gente tem, porque a magia está aí, né, amiga? É. E é o que alimenta mesmo, é o que nos desestressa, é o que ameniza o nosso cortisol, sabe? São essas pequenas coisas que criança vive 24 horas por dia. Total. Lu, você em paralelo, você é uma pessoa que se administra bem a sua vida, assim, não a vida no sentido óbvio, porque sim, estou dizendo no sentido planilha, se você é uma pessoa que você leva as coisas para o papel, se você Eu organiza sou do tudo. papel. Eu sou do papel, caneta, seta e ticagem. Eu não sou da tecnologia, eu não sou do computador. Ó, por exemplo, caraca, falando nisso, eu esqueci, eu sou uma demente. Tá vendo? Eu trouxe o meu gel aqui para botar gel. Olha aqui, ó, eu escrevi na mão, ó, gel. Eu não posso esquecer o meu gel aqui, porque é o único que eu tenho em casa. Então eu trabalho com isso. Assim, eu não posso esquecer, eu boto um papel no espelho, na geladeira, eu escrevo na mão. Porque nesse negócio de dizer eu esqueci, me tira do sério. Voltamos à virginiana crítica. Eu esqueci? Eu esqueci? Como assim eu esqueci? Não se perdoa, né? Porra. Ai, bom, nesse processo todo da tua carreira, né, você foi construindo por um lado e pelo outro, tiveram uns filmes que eu sei que também é uma grande paixão tua, que é o cinema, e que, putz, quem vive um set sabe o tesão que o set é, né, cara? Que é uma loucura, mas que é um processo completamente de entrega durante aquele período, né? Para você, o quão importante é o cinema e você tá com alguns projetos que saíram há pouco tempo e alguns a vir? Como que estão as coisas de cinema? Olha, eu tô só com um filme que ainda precisa ser lançado. E que eu até recebi aqui em Portugal, assim, o vídeo para poder assistir. Os outros foram, um, inclusive, eu nem estava lá. Foi uma pena. Eu estava aqui em Portugal e aí não consegui ir, desandou e daí não fui. E eu tava com 2 propostas de minisséries, assim. Cinema eu não tava, porque eu já tô aqui há 1 ano e 2 meses. E a última coisa que eu tava fazendo antes de vir para cá, eu fiz um filme, daí peguei uma peça. E agora eu tô nesse vácuozinho do cinema. Agora para cinema eu não tenho nada. Lu, Mas falta um filme para sair no Brasil que chama-se Maior que o Mundo. É o meu primeiro filme underground, a primeira cena de sexo que eu fiz. que legal! Assim, não Assim, digo nem sexo, pela cena de não. sexo, digo Primeira pelos, cena de pelos... sexo, não, desculpa. Primeira cena de sexo que eu fiz, assim, nua, entendeu? Cena de sexo na televisão a gente faz. Bota lá os lib, empacota os peitos, bota as calcinhas escala colada no lado, apaga a luz numa coisa, faz uma sombra, né? Dá uma cobrida ali e tal. Mas essa foi sexo, drogas e rock and roll. Foi meu primeiro underground. Que Foi o que legal. eu descolori a sobrancelha e cortei a franja aqui na testa. É, que você amou também fazer isso daí, porque foi super hardcore, né, também. E eu sei, é isso que eu te falei, eu saio do comum, né? Me tiram do morno. Legal, legal. E nesse processo, Lu, como que, bom, vou voltar ali um pouquinho antes, chegada de Dom ao mundo, né? Chegou o Dom primeiro, para depois vir Ben e Liz, que veio logo, querendo ou não, não muito tempo depois, mas o Dom já era uma coisa que você queria há muito tempo ser mãe. Como que era a maternidade para você e como foi a chegada do Dom? Olha, eu sempre soube E naquele que eu. carnaval a gente conversava muito sobre isso, né, amiga? Eu sempre soube assim que eu tinha uma ligação especial com crianças por conta do meu trabalho com infantis, assim. Não só no meu lidar, mas no meu querer,
né? Porque o fato de eu querer focar minha vida em produzir teatro infantil já me diz que tem uma criança dentro de mim que pede, né? Olha, né? Me cuida. Então, e daí tendo esse trabalho, lidando com as crianças, porque eu sempre atendia, né, as crianças depois, e eu fazia projeto escola, e enfim. Eu sabia que eu tinha uma comunicação especial, assim. Quando eu chego, eu me comunico com a criança imediatamente se comunica comigo. A gente consegue trocar. E nem todo mundo é assim. Então, eu já sabia disso, mas depois que o meu filho nasceu, é que eu entendi que realmente a minha primeira grande missão nesse mundo é ser mãe. Porque me dá um prazer muito grande, me ensina demais por conta da dificuldade. E é uma vocação, assim, de você ser guerreira mesmo, de estar acostumada a dormir 8 horas por dia. Agora, sei lá, se eu durmo 4, e nessas 4 eu acordo umas 3, ou se eu durmo 6, e nessas 6 eu acordo umas 10. Enfim, é uma coisa que alimenta, que você gosta. Quando fala uma frase, um português correto, te dá uma alegria. Você fala, nossa, olha, já está usando plural. Já disse para eu fazer. Pô, eu fui falar eu fazer, minha mãe quase me dava uma tapa na orelha. Mim não faz, garota. Mim não faz. Acho que eu fui falar eu fazer com uns 12 anos, 11 anos. Meu filho tem 4 e já fala tudo eu fazendo, eu andando, enfim. E daí essas coisas são muito especiais, assim, quando você vê um carinho de um irmão com o outro, ou quando você vê ele triste porque, sei lá, morreu uma formiguinha, sabe? Aí você fala, que bom que o que eu tô plantando tá tendo um bom solo, né? Eles são super amorosos, né? Isso é muito Então, legal mesmo. Os três são muito amorosos. o Pedro é muito amoroso, ele abraça, ele beija, ele diz que ama, ele é muito afetuoso e eu também. Então, isso é uma grande qualidade das crianças. E assim, e depois que eu virei mãe, eu ainda fiquei mais segura, né? Porque a gente, depois que bota uma vida no mundo, pare, sabe qual é a da missão de segurar a onda mesmo, aí não tem nada. A única coisa que te desestrutura é a falta de saúde, ou do seu filho ou a sua. O resto pode mandar. Faltou dinheiro, a gente faz um bolo, entendeu? Faltou a luz, a gente bota uma vela, ficou apertado, a gente volta para casa da mãe, a gente vai dando um jeito. O negócio é não faltar a saúde. Total, total. O quanto que você vê, o quanto que você mudou depois deles, da chegada deles, com você no seu dia a dia, na sua administração das suas coisas, assim. Não, completamente. Porque agora é o seguinte, eu tenho 3 filhos e eu quero fazer tudo que eu fazia antes. Só. Tô com 3 filhos e só quero fazer tudo igual. Sair com as amigas igual, tomar chopp, tá com o mesmo corpo, né? Porque a gente tá com 43 filhos, mas a gente quer ter aquele corpo lá de trás que a gente guardou na memória, né? Daí você fica sempre se comparando aos 25 anos, fala que quer aquele que o corpo, quer ter o mesmo tempo com as amigas, quer ter a mesma libido, quer. Ai, A gente é uma máquina de querer, né, cara? uma máquina de querer, mas aí a gente fica percebendo o que é querer e o que é realidade, o que dá para o querer se tornar na realidade, o que na verdade está na nossa cabeça e o que na verdade está no nosso coração pedindo para querer e que a gente abandona. Né? Tem tantas coisas que a gente acaba abandonando nesse processo, né? E Que é ótimo, né? Uma liberdade, é um grito de independência. Os outros, né? A primeira coisa que a gente tem que abandonar são os outros. É a primeira coisa, são os outros. Exato. E aí é isso, saber qual é a tua missão, o que você quer para você, onde é que mora a tua felicidade. E entender que, na verdade, é legal a gente ir caminhando em busca desse ideal feliz. Mas que felicidade nada mais é do que essa colchinha de retalho que a gente faz durante o dia com pequenas coisas, né? Um beijinho de um filho, uma paquerada na esquina, uma mensagem de amor do marido, ou um abraço de um amigo, ou uma notícia boa, um parabéns pelo seu trabalho. E aí você vai juntando esses retalhos, e para mim felicidade é isso, assim. Não existe alguém que seja feliz o tempo todo, para sempre, a vida inteira. Olá! Desculpa.
Não, e aí, Oi. na sequência que os meninos chegaram, assim, você já foi tomando um outro rumo na tua vida, decidiu mudar lá para Casa Amarela, né, ter uma outra qualidade de vida, e veio a decisão, né, no processo, eu vim um pouco antes, mas você já estava também nessa vontade de vir para Portugal. O que que te motivou, o que que te fez vir para Portugal, por que que você escolheu Portugal? Olha, a nossa ideia inicial era irmos para a Califórnia, mas a gente já tinha realmente esse plano de nos mudarmos para o Brasil, porque a situação do Brasil era uma agonia, né? Era e está cada vez pior, mas enfim, na minha época já me era uma agonia. Eu sofria demais com aquilo ao meu redor. Não é porque eu tinha uma vida boa que aquilo não me incomodava, aquilo me dava angústia. E eu sempre fiz muita. Quer dizer, eu fiz 10 anos de terapia, depois eu entrei na análise, na psicanálise, e nunca mais saí. Eu amo psicanálise. Uhum. Mas eu chegava na psicanálise achando que eu ia começar a entrar numa crise de pânico. E não era sempre a angústia que a realidade me gerava, com tudo. É o elevado do Joá que não tem manutenção e eu tenho que todo dia para o Projac gravar e eu acabei de parir um filho. É o menino que vem na minha janela me oferecer uma bala e eu tomo um susto quando olho para ele, porque eu estava no celular, achando que podia ser um assalto, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. Daí você fica com culpa, porque o menino tomou um susto maior do que o seu. É, foda. Entendeu? Então, assim, é tudo errado. Tudo errado. Daí as meninas ficam ali no Leblon, na frente das farmácias, pedindo coisa. Daí você dá. Daí isso cria um círculo vicioso. Ninguém vai procurar ajuda. Fica todo mundo morando na frente da farmácia. Então você não sabe o que fazer. É, É um total. inferno. Você paga uma puta grana para esse governo, não faz porra nenhuma. Você não usufrui de nada. Você tem que pagar tudo de novo. Pô, e aquilo foi me dando um troço, foi me dando um troço, foi me dando um troço. Falei, quero me embora daqui, vou me embora. Mas ainda não era Passárgada, né? Ainda era Califórnia. Daí, Pedro e eu viemos para Portugal a convite do Rock in Rio Lisboa. E aí eu fiquei maluca. Solar, quente, as pessoas alto astral, um puta lugar delícia, mesma língua. Me caiu a ficha. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô tendo que gastar rios de dinheiro com advogado para conseguir documentação para ir para os Estados Unidos. A minha família inteira é italiana, entendeu? Venho, imagina. E aí muito organizada que sou, começamos a nos preparar. E é isso, 3 anos depois me mudei. Na É. verdade, nos mudamos, né? Mas é que depois de um mês eu entendi que só eu que tinha vindo. A filha da puta ri. Ah, lógico! Ai, desculpa. Bom, a gente se mudou, Piada amiga. da Feliz, gente. Mano, você faz mais. Bom, a gente se mudou mesmo. Eu também me mudei junto, vim um pouco antes abrindo o caminho, né, nega? Ai, ai. Mas, bom, aqui toda a mudança foi toda muito. Para os meninos, óbvio, foi uma adaptação, mas na verdade foi uma adaptação talvez até rápida, né? Como foi para você? Como que você sentiu toda a mudança para eles e para você? Olha, eu acho que a gente tem que se adaptar quando perde alguma coisa. Quando você ganha, você não tem que se adaptar a nada, não. Você só está no lucro. E eu acho que aqui a gente não perdeu nada. Assim. O único senão, se é que dá para chamar de senão, é que nós chegamos no inverno aqui. Mas, cara, eu sou de São Paulo. Então, inverno que 5 graus, 7 graus, eu já tive, entendeu? Eu tô tranquila. E aqui é um lugar onde a casa é toda aquecida. Eu tenho lareira na minha casa e tenho um aquecedor em cada cômodo. A tua, né, amiga? Porque convenhamos, aqui em Portugal as casas não são muito quentes. Amiga, mas a minha, graças a Deus, era. Então, eu não tive esse problema. Então, eu não tive adaptação nenhuma, assim. A adaptação, que obviamente é foda, que eu tenho que falar, foi a separação, né? Porque a gente veio família feliz. E aí, surpresa. E aí, enfim, os geminhos acho que até agora não entenderam nada. Mas é isso é que é pica, né? É isso é que tá difícil. Sim. É um processo que é engraçado porque a gente não é uma mudança qualquer, né? Você vai para um outro país como uma família feliz e chega lá e a coisa é completamente diferente, então, querendo ou não, dá uma desestruturada. Todo mundo te vê muito como uma pessoa muito segura, mas né, tem também o lado da Luana que quebra um pouco as pernas. Quando você se sente quebrada, onde que você se apoia, Lu?
Acho que em Deus. Assim, eu sempre tô apoiada nele, assim, mas quando tá ruim pra mim, eu peço ajuda pra ele, sabe? Eu recorro a ele, é ele que me acalma, porque daí eu começo a orar, se eu tô num momento muito difícil, eu começo a orar, eu me acalmo. Porque assim, às vezes você tem um choro de alívio, e esse choro eu super respeito. Mas às vezes quando você tem um choro meio de desespero, daí eu peço ajuda pra Deus e orar vai me acalmando, sabe? Uhum. Mas também tem amigas, assim, às vezes você manda uma mensagem, daí, né, ganha um colo. Mas é Deus mesmo, assim, é no momento sozinho que eu me apego a Deus e a mim mesmo, junto ele comigo, e levanto e vou atrás. Sim, total. Nesse tempo aqui de Portugal, você acabou, né? Até antes você já estava na história de fazer o Luana Sem Freio, né? Usando mais ainda o seu caminho como apresentador e num canal onde você tem liberdade total para falar tudo que você quer, que você, né, que é a melhor coisa impossível. E você vindo para cá, para Portugal, você acabou fazendo um programa de televisão. Como para você foi complicado, porque é uma outra cultura, é um outro tipo de televisão, é um outro tipo de É, estrutura, tudo é muito é. diferente do que para nós, né? O meu canal do YouTube, infelizmente, eu estacionei uma vez que eu cheguei aqui em Portugal, porque aqui em Portugal, né? Imagina, eu tinha 9 pessoas que trabalhavam para mim no Brasil. Eu tinha um staff de 9 pessoas. Aqui eu tenho duas. Eu tenho a Andrea, que me ajuda na casa, e eu tenho a Angelina, que me ajuda com as crianças. Então, assim, para eu produzir conteúdo, me é muito difícil, porque sou eu, ou aqui sou eu que dou banho, sou eu que corto a unha, sou eu que vejo a lição, sou eu que esquento a comida. Eu só não faço a comida e não lavo a roupa. Mas sou eu que dou o café da manhã, enfim. Então não me sobra tempo. E segundo, o custo ficou muito alto. Porque daí aqui tudo eu pago em euro, né? Agora, imagina, o euro tá 6. Então daí eu estacionei. Lamento muito, assim. Mas, por enquanto, tá ali. Também acho que já tem ali uma boa enciclopédia de como eu posso dizer, uma enciclopédia de como ajeitar sua coroa. Que ali eu dei um bom geral, assim, ex-namorado, sexo pós-filho, casamento, ciúme, terapia, psicanálise, possessão, como é que chama? Relacionamento abusivo, culpa, traição. Fomos indo. E aí, então, também acho que tá bom, assim. Deixei ali, tem um legadinho ali. A galera, não sei o que, eu falo, vai lá, checa lá, que tá lá, a lição tá lá. Mas aí eu fui chamada para fazer realmente esse programa e foi muito legal, porque eu tive esse contato com outro público, conheci também uma galera que trabalha aqui, é uma outra galera, então já fiz umas amizades e tinha o ao vivo, né, que aqui chama indireto, e é sempre um desafio você apresentar 1 hora ao vivo, com várias coisas tendo que aparecer, esquematizadas. Então foi um desafio maravilhoso, eu amei. Eu queria que depois de 2 meses tivesse outra edição. Sim. Mas também é uma grande adaptação, querendo ou não, porque ainda mais agora na televisão aqui em Portugal é um mundo bem diferente e que a gente tem que entender como funciona, né? Então é um outro processo. Você tem vontade de fazer projetos de TV em Portugal? Como que estão aí? Tenho. Se não, acho que é porque agora com essa pandemia, né, mana? Fudeu, né? Mas se Deus quiser, vai ter novela esse ano e eu vou fazer uma novela aqui em Portugal. E paralelo, estou pré-produzindo um espetáculo teatral aqui. É, isso eu tô sabendo. Muito bom, muito bom. Então vai ter produções Luana na TV e Luana. Aqui o teatro é fazer pequenininho, fazer especial e pequenininho. E a novela eu tô louca para saber como eles fazem aqui. Eu tô louca para conhecer elenco, sabe? Assim, a galera, a vivência, texto. Tô com vontade de trabalhar, de ter texto, de ter que ensaiar, dar uma lida antes. Puta, tô morrendo de vontade.
Ai, que gostoso, mas é muito bom mesmo. E teatro é um outro processo, que eles têm muito musical, né? E eles têm essa coisa também do teatro pequeno. Isso é muito legal porque você acaba conhecendo a cultura e podendo mergulhar na cultura por dentro de quem faz a cultura, É, né? pois é, mergulhar na cultura fazendo a cultura, né? Exatamente, que legal. E Lu, agora os meninos estão super falando aqui um pouco de. Boards, Exatamente, você sabia, né? claro, a gente está no Girls on Boards. Yes. Então, falar um pouco aqui, você que acabou assim, né, casando com um cara que é surfista, tudo bem que tem as pegadas das amigas aqui, mas os meninos são super apaixonados por esporte e você tem essa coisa de levar e incentivar e levar, né? Os meninos andam de skate, a Lisa é toda menina, toda doce, mas ela também gosta de um patins, gosta de pegar um patinete. Como que você vê o esporte na vida deles e quanto que você acha que é importante na vida deles? Eu acho que é fundamental, eu acho que tem que ter incentivo mesmo. Primeiro porque ajuda no todo, né? No crescimento, no desenvolvimento, até para você poder observar o seu filho e entender quais são as aptidões dele, né? Qual é o dom dele. E é interessante porque a Liz, por exemplo, ela teve muito skate, mas ela não curte muito skate. Ela gosta do patins. É, E ela anda muito melhor de patins do que os meninos. É uma coisa impressionante. E desde a primeira vez. Então você vê que é uma aptidão mesmo. O Dom é um sinistro, né? Totalmente sozinho. é. Surfava. Ele já surfava muito. Ele já fazia overhead com 6 anos. E daí chegou aqui, a água aqui em Portugal é muito fria. E o pai, inteligentemente, já deu aquela puxada pro skate. E ele tá pirado. É um super fissurinha skatista e tem talento. E eu incentivo por conta disso, porque faz bem, porque te dá liberdade, mas também te dá responsabilidade. E também não deixa de ser uma coisa que ele preza. Então é importante para mim como moeda de troca, realmente. Então, assim, tem que ir bem na escola, tem que ser um menino asseado e tal. E aí teremos aula, porque ele faz aula de skate 3 vezes, ele faz 5 vezes pro skate por semana. Então é bastante. É. E até vejo que ele quer se tornar profissional e eu incentivo. É um saco, às vezes, muitas vezes é. Ele tem aula particular 3 vezes por semana e 2 vezes Santa da Angelina leva, porque ela que dirige. Algumas vezes eu vou, algumas vezes eu não vou. Mas incentivo porque é importante para ele, então é importante para mim. E eu vejo que ele tem condições. Total. Vejo que é bom para ele e ele pode. Mas ele tem que estudar em primeiro lugar. Exato, exato. Porque eu não quero um campeão de skate na minha casa falando nós fui. Ou esse jeito aí com esse bando de gíria que esse pessoal fala que não junta pronome com conjunção verbal, entendeu? Não, Total. para mim não quero. Porque eu não preciso de dinheiro. Dinheiro, graças a Deus, para a gente viver com dignidade já temos. Então, vamos aprender a falar, vamos aprender a ser cidadão, vamos aprender o que tem que aprender. Quer fazer em paralelo, não está atrapalhando tudo que tem que aprender, gente, porque a nossa maior responsabilidade não é fazer sucesso, é ser gente boa, é ser um ser humano maneiro, entendeu? Exato. Então, é isso. Então, tem que ver, tem que ter cidadania, tem que ter saúde, tem que ter comunicação. Porque quem não se comunica não se estrumbica, já dizia o nosso maravilhoso Chacrinha. São Mas várias esses coisas. três aí, vamos falar, né, Lu? Eu sou bem próxima deles, eu posso dizer bem que eles são de tirar o chapéu, que eles são muito educadinhos, eles são muito queridos, muito amorosos. Difícil para mim é conseguir sair, porque eles ficam, ai, não vai, não vai. Então, assim, tem três meninos, né? Duas meninas e um menino demais, assim. Eles são muito, sabem muito bem o que é, sabem o que é uma bronca, sabem tudo direitinho, assim. E o Dom é um moleque que está caminhando muito pelo lado certo. Eu tenho certeza que ele vai fazer a gente chorar muito de Ah, emoção.
amém. Ai, Lu, uma coisa que eu fico assim pensando às vezes, você tem muitas viagens, né? Como que para você é lidar com as viagens? Eu vejo que às vezes você alterna, né? Ficou até uma viagem aberta com o Ben, mas como que você alterna entre eles? O como que você acha que é importante fazer essa alternância também? Olha, é isso. Eu acho importante ter um tempo individual com cada um. E eu vejo isso muito pelo Dom, porque o Dom sente muito a minha falta. E ele fala, ele se expressa. Então ele já não vê a hora do bem ir para chegar a vez dele de novo e sozinho, sabe? Mas é difícil, porque não é sempre que a gente consegue. Infelizmente, a minha viagem com o Ben acabou não rolando, ficou pendurada. Mas eu tenho ascendente Sagitário, eu nasci com meu passaporte na mão. Meu negócio é conhecer gente, lugar, cultura. Eu gosto de outros cheiros, outras temperaturas, outras línguas, outras caras. Eu amo ver que esse planeta é cheio de gente igual, diferente. E cheio de gente diferente, igual. Eu acho isso incrível, me motiva, me, me incentiva, me deixa curiosa, me instiga. E é isso que eu quero, assim. Se tem uma coisa que essa quarentena me passou demais, até por conta da gente cada vez mais entender que a natureza está nos mostrando que somos absolutamente insignificantes e que na hora que ela quiser, ela devasta com a nossa raça. Vai Exato. sobrar o planeta, que eu não sei pelo que será habitado, né? Não sei que tipo de evolução vai ter, mas assim, a nossa raça é muito fácil de acabar. Uhum. Só a gente dá meio mole e ela, né, acaba deixando gerar o resultado que a gente plantou e acaba. Então, com essa real sensação de que só existe o hoje, a única coisa que a gente tem é o presente, eu quero gastar meu tempo de vida e o dinheiro que eu ganho vivendo e criando experiências e memórias com os meus filhos. É isso que eu quero. Boa, nada mal. A gente vem nessa vida mesmo é para ser afetados, né? Viver de afetos e de experiências. Então é muito bom essa consciência. Lu, mais uma coisa aqui, aproveitando que a gente está chegando nos últimos minutos aqui, avisando as pessoas que sim, não só vai estar no direto, mas essa live está no canal da Grosso. Foto da gente para postar. Eu vou tirar e vou mandar, depois eu tiro. Mas me avisa que eu quero botar bastante hortência no meu fundo. Ai, gente! Ai, mas avisando que vai ficar no YouTube da Girls on Board, então para quem quiser, além da Luana, tem várias entrevistas com mulheres Aliás, muito inspiradoras. incrível o trabalho que você está fazendo, dando voz, espaço para todas essas mulheres, cada uma com a sua história individual e todas se mostrando batalhadoras, ao mesmo tempo humanas, porque mãe, né, tem sempre essa preocupação com o planeta, e acho que mulher, mesmo quando não é mãe, tem esse dom materno do cuidado e do zelo. Então, muito legal, e assim a gente se ouve, assim a gente se troca e a gente se incentiva a não parar. Parabéns. Total, total. Obrigada, amiga. Também eu pus em podcast também, para quem não quiser ver, poder ouvir a hora que quiser. Então, para todo mundo saber que vai estar disponível depois para as pessoas poderem curtir aí, ouvirem nosso papo aqui, porque eu acho que é muito inspirador mesmo a gente se reconhecer na trajetória de outras mulheres e ver que a gente também pode seguir atrás do nosso sonho, só dando a mão para as pessoas que, né, que vão nos fortalecer e fazer o nosso caminho ser ainda mais forte, assim, porque eu acho que isso é muito legal em ti, é ver que você não é pelos outros, como você acabou de falar, né? Você não se importa com os outros, não é isso que vai frear o que você tiver a dizer, o que você pensa, que você acha importante, é extremamente importante a gente colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é. Então, isso eu acho que é muito importante também, porque dentro da tua comunicação, da tua história, você trouxe um espaço para a mulher, para a gente poder falar de um monte de coisa, falar, né, dessas coisas
de relacionamento, que a gente tem, né, abusos, o abuso às vezes não é nem físico, é o abuso psicológico, é o jeito que as coisas são tratadas, e essa coisa maternal que às vezes a gente até passa um pouco do limite, porque às vezes a gente é até maternal demais, horas que a gente não tem que ser. Não é clínica de reabilitação. Total, total. Ai, mas foi muito bom. Tem aqui 1 milhão de perguntas, mas assim, eu acho que vai ficar para uma próxima vez. A gente tem que aproveitar esse solzinho, esses dias lindos. Oi, Dom! Oi, tia Veri. Oi, meu amor, tudo bem? Você vai vir aqui? Eu vou no fim de semana, vou ficar com você, tá? Tá. Então tá, só não digo que eu vou dormir, mas eu vou, prometo. É o gatinho. É, meu gato, meu bichinho. Tá, mas Não, lá, tá maluco? não, o lata é o lata, o chão é o chão, deixa o lata aí, eu deixo o chão aqui. Tá, mas foi isso, mana, muito obrigada. Deus te abençoe. Um beijo para todo mundo que ficou aí com a gente. Grata pela audiência. Qualquer coisa, escreve ali para mim nos comentários do meu Insta, Lua Pio, ou se inscreve lá no hashtag Luana Sem Freio. E vamos sempre trocando. É isso. E para quem quiser, é só seguir a Girls on Board, tanto no YouTube, no podcast, aqui no link da nossa bio, tem tudo. E a gente vai comunicando tudo, né, mana? Deus te abençoe, meu amor. Você também. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui da gente. Eu agradeço. Beijo para todo mundo. Tchau, amiga. Beijo.